Mito ou verdade? Estamos em Panorai. Inscreva-se e deixe seu like. Em 1971, o roteirista nova-iorquino William Peter Blatty lançou seu livro mais famoso e pelo qual marcou seu nome na história. O livro O Exorcista virou filme em 1973, com atuações marcantes e uma direção impecável de seu xará, William Friedkin, que valeram 10 indicações ao Oscar e 2 estatuetas para melhor roteiro adaptado e melhor som. Foi o primeiro e único filme de terror a ser indicado como o melhor filme até os dias de hoje. A Universal Pictures acaba de investir 400 milhões de dólares para lançar uma trilogia sobre a história. É claro que você já ouviu falar sobre a história do exorcismo real, que inspirou o roteiro. Talvez não conheça detalhes ou talvez não se lembre. O caso ficou conhecido como o exorcismo de Roland Doe, o exorcismo de Robbie Mannheim. Esses nomes são fictícios. Uma das regras da Igreja Católica para exorcismos é o sigilo. Todos os envolvidos devem ter a sua identidade preservada. Em 1949, o garoto com 14 anos foi sentenciado como vítima de possessão demoníaca e todos os eventos referentes ao seu exorcismo foram registrados pelo padre Raymond J. Bishop. A família de Roland vivia em Maryland. Ele era filho único e ficava quase todo o tempo com os adultos. Um desses adultos era sua tia Harriet, que acreditava em espiritismo e comunicação com os mortos. Ela utilizava junto com Roland um brinquedo chamado Tábua Ouija. Embora seja considerado brinquedo, é um antigo recurso de necromancia para a comunicação com os mortos. No Brasil é praticada com a utilização de letras de papel e um copo como ponteiro, sendo chamada de brincadeira do copo. Pouco tempo depois de completar 13 anos, Roland perdeu sua querida tia, que morreu em St. Louis. O garoto não hesitou em utilizar a tábua para tentar contactar Harriet no mundo dos mortos. Ao invés disso, uma entidade maligna cruzou o véu. A princípio parecia um poltergeist. Sons de passos, pés rangendo, ruídos estranhos, móveis que se moviam sozinhos, luzes que se ligavam e desligavam por conta própria, e objetos comuns eram levitados. A entidade ganhou força, e logo já era possível perceber cheiro de excremento por toda a casa, e imagens de Jesus ou cruzes eram arrebatadas no chão. Foi aí que Roland começou a se comportar de forma estranha, na rua e na escola. Movia objetos com a mente e possuía aquele olhar de quem não está mais aqui. Roland foi levado ao médico. Este o encaminhou ao psiquiatra, que não conseguiu proferir diagnóstico. Chamaram então o pastor luterano Luther Miles Schultz, que após passar uma noite com o jovem Roland chegou à conclusão que se tratava de possessão demoníaca e decidiu praticar um exorcismo. Levou-o à sua igreja e começou a função. Não tendo sucesso, recorreu a um padre católico que tentou outro exorcismo no Hospital Universitário de Georgetown, uma instituição jesuíta. Pessoas saíram feridas e foi necessário levar Roland de volta para casa. 9 padres, juntamente com 39 testemunhas, assinaram os escritos eclesiásticos documentando a experiência de Roland. Os últimos foram os reverendos Raymond J. Bishop e William Baldorn, que visitaram o jovem em sua casa para assistir boquiabertos objetos voarem e perceber a aversão de Roland por tudo que era sagrado, além de ouvir suas blasfêmias pronunciadas com voz gutural. Para a nova empreitada, o padre Baldorn convocou o frei psiquiatra Walter Halloran e o padre William Van Hoo, que presenciou marcas e inscrições surgirem no corpo do jovem. Após 30 rituais de exorcismo serem realizados durante várias semanas, em lugar não divulgado, a entidade foi finalmente expulsa, deixando como saldo para Roland um nariz quebrado. Dizem que no momento crucial um estrondo foi ouvido por toda a região. Após os rituais, a família nunca mais teve problemas e voltou para casa. O jovem tornou-se um homem de sucesso, casado e feliz, com filhos e netos. A entidade saiu de seu corpo, mas será que foi embora?
Você está em Panuhai. E por aqui gostamos de contar histórias para você. Ajude-nos se inscrevendo no canal e deixando aquele like formidável pra gente. Para não perder o próximo vídeo, clique no sino. Nos vemos em breve.